Deus não é um amuleto de proteção, é refúgio para quem vive nele. Eu sei que vocês já viram em muitas casas o Salmo 91 estampado na parede, em quadro, em madeira, em gesso, trazendo a ideia que o mesmo se tornou uma espécie de proteção espiritual automática. Está ali na sala, representa a ideia de que o mal ali não entra. Esta é a ideia que muitos possuem do Salmo 91. E muitos, por conta disto, usam o Salmo 91 dessa forma. Conquanto o Salmo 91 não foi dado para enfeitar paredes. Foi dado para sustentar gente em dias de medo, de ameaça, de incerteza. E o problema é que muita gente tem o Salmo na parede, mas não tem Deus como refúgio. O problema é que muita gente tem o Salmo em quadros, mas não tem Deus como refúgio. Em sua casa, em sua vida, em sua existencialidade na existência. Este salmo, isto é, o Salmo 91, era usado no contexto, historicamente falando, de Israel, de vulnerabilidade real. Vocês sabem que Israel vivia exposto a pragas, guerras, desertos, noites perigosas. Esse texto, ou seja, o Salmo 91, era uma confissão de confiança, não um objeto de proteção. Nos momentos difíceis, nos momentos de extrema vulnerabilidade, nos momentos desérticos, esse salmo era usado não como um objeto de proteção, mas como uma confissão de confiança em Deus. De que Deus guarda nos momentos difíceis. De que Deus protege nos momentos difíceis. De que Deus intervém de acordo com sua vontade nos momentos difíceis. Por essa razão que eu resolvi pensar com vocês no tema que eu citei há pouco. Deus não é um amuleto de proteção, é refúgio para quem vive nele. Assim sendo, o Salmo 91 não foi feito para quem vê Deus como uma espécie de amuleto de proteção. Foi feito para quem vive em Deus. Foi feito para quem anda de acordo com a vontade de Deus. Foi feito para quem está em Deus, em Cristo Jesus. Essas palavras do Salmo 91, que são promessas de Deus ao seu povo, têm a ver, portanto, com o povo de Deus. Não tem a ver com nada relacionado a uma consciência supersticiosa, não tem a ver com nada relacionado a uma consciência que restringe este salmo a uma espécie de encantamento ou de magia capaz de proteger ambientes e pessoas onde ele está, seja em um quadro, seja em uma madeira, seja em uma parede. Não. Este salmo, portanto, volto a ressaltar, tem a ver com gente
que tem Deus como refúgio porque está em Deus, porque vive em Deus, porque anda com Deus, porque está em Deus, em Jesus. Dito isto, eu desejo apresentar alguns pontos a vocês. Primeiro, que Deus não é abrigo para visitas, é casa para quem decide viver nele. Deus não é abrigo para visitas, é casa para quem decide viver nele. É o que destaca o verso 1, quando diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Este verso, no meu entendimento, traz duas ideias. A primeira, com a expressão o que habita no esconderijo do Altíssimo, que é a ideia de permanecer em Deus de maneira contínua, pois habitar indica permanência contínua. Tem a ver com quem permanece em Deus, ou seja, vive de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, e não com quem vive de visitas, em reuniões de oração, em cultos, em festas evangélicas, em shows evangélicos. Esconderijo, aqui, fala de um lugar oculto, secreto, íntimo, não visível externamente. Altíssimo enfatiza a soberania absoluta de Deus. O sentido, portanto, é vida constante, íntima e consciente sob a presença do Deus soberano. Deus é abrigo para quem decide viver nele, para quem anda com ele, para quem se comporta de acordo com a vontade dele. A segunda ideia tem a ver com a expressão descansará à sombra do Onipotente, que é a ideia da proteção real. Sombra, no contexto do Oriente Médio, é proteção contra calor mortal, símbolo de cuidado real e necessário. Onipotente aponta para poder suficiente para sustentar. Deus não é abrigo para visitas, é casa para quem decide viver em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 91 foi feito para quem não vive só de visitas na casa de Deus, nos momentos de cultos a Deus. O Salmo 91 foi feito para quem tem Deus como casa, como refúgio definitivo, independente do lugar que estiver vivendo. O Salmo 91 foi feito, portanto, para quem vive com Deus, agarrado em Deus, de maneira contínua, de maneira constante. Vocês sabem que tem muita gente, infelizmente, que evoca estas palavras do Salmo 91 quando surgem os momentos difíceis, quando surgem as dificuldades. Deus se torna esconderijo e altíssimo e descanso quando as coisas apertam, quando as coisas se tornam difíceis.
como disse, Deus não pode ser visto como uma espécie de amuleto de proteção. Sabem por quê? Porque Deus não tem a ver com isto. Já que o Salmo diz que Deus é refúgio para quem vive nele. É para quem anda vivendo de acordo com a vontade de Deus. É para quem se entrega, é para quem se dedica. É para quem vive de maneira constante e permanente, entendendo que na vida se deve viver unicamente para a glória de Deus, em função da palavra de Deus, em função da vontade de Deus. Em síntese, a ideia de habitar é continuidade, ou traz a ideia de continuidade. Não é emoção de culto, é constância de vida. Tem gente que só lembra de Deus quando, volto a ressaltar, as coisas apertam. Mas Deus não é pronto socorro espiritual. Ele é morada, ele é refúgio. No dia a dia. Não é só orar quando está errado, é viver com Deus quando tudo está normal. É consciência constante, não é emergência espiritual. Não é enxergar Deus como pronto-socorro, como hospital de emergência, como SAMU, que é acionado quando as coisas apertam. Não! Deus deve ser altíssimo, sombra, descanso e refúgio o tempo todo. Tem a ver com vivência, tem a ver com constância, tem a ver com andar o tempo todo preso na ideia de que não dá para se viver na vida sem Deus. É lembrar de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, boas e ruins. O segundo ponto que eu desejo apresentar a vocês é que segurança espiritual começa quando Deus deixa de ser ideia e passa a ser refúgio pessoal. É o que destaca o verso 2. O salmista não fala, Deus é refúgio. O salmista diz, meu refúgio. Refúgio, abrigo imediato, fortaleza, estrutura defensiva permanente. O sentido real é que Deus é tanto socorro imediato quanto segurança duradoura. É a ideia da fé apropriada, não de fé teórica, é fé relacional. É o meu refúgio. Porque eu me relaciono com Deus. Porque eu tenho relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus não só nos momentos desérticos, não só nos momentos difíceis. Eu me relaciono com Deus todos os dias. Eu me acordo relacionando com Deus. Eu vou comer me relacionando com Deus. Eu entro no banheiro me relacionando com Deus. Eu deito para dormir me relacionando com Deus. Deus é o meu refúgio. Relacionamento. Tem gente que acredita em Deus, mas não confia em Deus. Sabe que Ele existe, mas vive como se estivesse sozinho. No cotidiano, isso parece algo que tem a ver mais com a ideia de um Deus que existe só no discurso, mas não na vida, diariamente falando, não no dia a dia. Quem tem Deus como seu refúgio, vive confiando em Deus como Altíssimo, como soberano, o tempo todo. Porque se relaciona com Deus. Quando a dificuldade vem,
ela não gera instabilidade. Ela não gera insegurança, ela não gera desespero. Porque este ou esta tem a consciência de que Deus está presente como refúgio. Isso só pode existir em quem tem relacionamento constante e permanente com Deus. Isso só pode existir em quem não tem Deus só como pronto-socorro, como SAMU, como emergência. Mas quem tem Deus como refúgio, como casa, independente das circunstâncias. Que tem Deus como algo extremamente fundamental, essencial em sua existência, em sua vida, independente do que tem do que vier até na despensa, na geladeira, no guarda-roupa, na casa. Quem não tem Deus como o seu refúgio, ou seja, em outras palavras, quem não se relaciona com Deus diariamente, vive tomado pela ansiedade, pelo desespero, pela dependência total das circunstâncias negativas. O Salmo 91 não pode ser, para mim, para você, pronto-socorro espiritual, SAMU espiritual, mágica. Porque se não há relacionamento com Deus, não há pronto-socorro espiritual. Não há SAMU espiritual vindo do céu, em hipótese nenhuma. É relacionamento. Para as coisas fluírem, tem que ter relacionamento. Tem que ter vida com Deus diariamente. Tem que sentir Deus na alma, no peito, diariamente. Tem que ter Deus na cabeça, na consciência, no coração, diariamente. É a ideia de Deus como casa, que nunca deixa de ser desabitada por nós. Porque quem é de Deus vive se relacionando com Deus o tempo todo, constantemente, diariamente. Quem fez de Deus refúgio não vive à mercê do que acontece. Eu ouso dizer que se eu e você passarmos a viver nesta vida, como ela é, tendo Deus como refúgio, nós vamos pisar nela, nas estradas dela, com rosas ou com espinhos, em paz. Porque nós vamos confiar no Altíssimo, no Onipotente. O terceiro ponto que eu desejo apresentar a vocês é que Deus nos livra não só do mal visível, mas das armadilhas que nós nem percebemos, que nós nem enxergamos, que nós nem vemos. Versos 3 e 4. Diz o seguinte: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É a continuidade dos versos 1 e 2, que sustentam a ideia de Deus como esconderijo, como refúgio, como sombra, como proteção para quem se relaciona com Deus. Sendo assim, ou para quem vive assim,
Tendo relacionamento com Deus, ele te livrará, isto é, Deus, livrará este do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O Salmo fala de laços, pestes, perigos ocultos. Não é só ataque direto, é engano silencioso. O verso 3 traz os perigos, pois laço do passarinheiro indica armadilha oculta, preparada com astúcia. Não é ataque direto, é engano. São perigos invisíveis, seduções, decisões que parecem inofensivas. São aquelas armadilhas que estão diante de nós e nós não conseguimos enxergá-las. As seduções, as tramas, os banquetes, que muitas vezes seduzem e conduzem ao fracasso. Já peste perniciosa indica calamidade mortal, peste perniciosa, destruição, ou uma calamidade destrutiva, devastadora, forças que consomem lentamente, fisicamente e espiritualmente. Forças invisíveis, conspirações muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergá-las, vê-las. Contudo, o verso 4 traz a promessa que Deus, diante da realidade do verso 3, nos livra não só do mal visível, mas das armadilhas que nem percebemos, quando destaca que Deus, primeiro, nos cobrirá com suas penas. Imagem de uma ave protegendo os seus filhotes. Eu penso que todos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma galinha cobrindo seus filhotinhos com suas asas. Ela protege. Essa é a ideia de uma ave protegendo seus filhotes. Deus protege o seu povo. Linguagem antropomórfica usada no Salmo. Deus descrito em termos humanos. O sentido é cuidado terno, próximo, pessoal. Deus te guarda de todo o mal, do visível e do invisível, de maneira cuidadosa. Às vezes, eu saio de casa e vejo tantas coisas, especialmente no trânsito de São Paulo, que vocês sabem que é complicado, acontecendo acidentes dos mais variados, pensando, Deus podia ter sido comigo, mas não foi. Eu sei que o Senhor, quando saio e quando retorno, cuida, protege do que está diante de mim. Quando nós estávamos, eu e minha esposa, retornando de Minas, recentemente, como vocês sabem, depois de Belo Horizonte, o pneu do carro furou. Cerca de 11 horas da noite, sem a possibilidade, naquele momento, de surgir alguém para nos socorrer, humanamente falando. Conquanto, em minutos, surgiu o pessoal que cuida do asfalto da pista e de imediato nos socorreu. Um dos trocou o pneu do carro e ainda nos disse, daqui a alguns metros
tem uma borracharia. Vamos montar o pneu e vamos conduzir vocês até esta borracharia. Nós estávamos chegando na borracharia, o borracheiro estava dentro do carro, indo para casa. Se nós tivéssemos chegado 2 minutos depois, nós não tínhamos encontrado o borracheiro. O borracheiro sai do carro e troca o pneu, que a gente tinha usado o step, não adequado para viagens longas, e a gente prossegue na viagem. Deus cuida. Ele cuida. Ele cuida. A fidelidade de Deus nos protege em todas as dimensões. É o que indica a expressão, sua verdade é pavês e escudo. Pavês, a ideia de um escudo grande, defesa total. Não é um escudo ínfimo, diminuto, microscópico, é algo grande. Escudo menor, defesa pessoal. Então Deus, Ele defende de todas as formas, de todos os lados. Escudo, pavês. É uma defesa grande e uma defesa menor. Ou seja, Ele te cerca de todas as formas. Ele te protege, Ele cuida de você, se você mantém relacionamento com Ele. Se você vive de acordo com a vontade dEle. Se você está nele em Cristo Jesus. Se você pertence a Ele e, por conseguinte, vive de acordo com sua vontade. Hoje o perigo não vem com aparência de perigo, como vocês sabem. Vem como proposta boa demais, relacionamento que parece certo, caminho fácil, e quando você vê, já caiu. Deus não apenas protege do que te ameaça, Ele te livra do que te seduz. O tempo todo. Às vezes, o tempo vai passando e a gente lembra, aquele dia, se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse andado com aquela pessoa, se eu tivesse andado por aquela estrada, se eu tivesse entrado naquela casa, eu teria sido uma vítima do que aconteceu ali. A gente não vê, a gente não percebe, mas é fato, é certo dizer que Deus está como escudo grande, escudo menor, ou seja, a ideia de proteção integral, nos protegendo o tempo todo. Pavês e escudo. Ele não deixa brechas, Ele não deixa buracos, não existe trincas. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. O quarto ponto que eu desejo apresentar a vocês é que quem confia em Deus não vive dominado pelo medo, mesmo quando o medo é real. Quem confia em Deus não vive dominado pelo medo, mesmo quando o medo é real. Versos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno. Sequências dos versos 3 e 4, que afirmam que Deus é escudo. É proteção integral. Diante do que está visível, diante de nós, e do que nós não conseguimos ver e enxergar. Por isso que a gente pode sair de casa, viver certos de que Deus está conosco, anda conosco. Aí o verso 6, nem da peste que se propaga, nem da mortalidade que assola no meio-dia. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Volto a ressaltar o que diz o verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O texto fala de terror noturno, flechas, pestes,
O Salmo reconhece o perigo é real. Não tem como viver negando o perigo. As circunstâncias difíceis, os momentos difíceis, as enfermidades, os assaltos, os acidentes, as crises, o medo é real em função de tudo isto que existe, as pestes, as flechas. O Salmo, portanto, não nega a existência desses malefícios, mas nega o domínio do medo para quem tem Deus como refúgio, para quem tem relacionamento com Deus, para quem vive entendendo que Deus é altíssimo, é onipotente. Para quem vive tendo a consciência de que Deus é real, enquanto refúgio, enquanto proteção, enquanto guarda em sua vida, em sua existência. Terror noturno, medos invisíveis, ansiedade, insegurança, tudo isso está no pacote. O sentido é aflições internas, especialmente quando não há controle. Nesses momentos, Deus cuida, Deus trata, Deus se torna emergência, pronto-socorro. Quando a gente se coloca diante dele, e todos esses malefícios, em o nome de Jesus, de acordo com sua vontade, devemos crer, são sanados. Mas isto é para quem de fato se entrega, se lança, se joga em Deus, tendo-o como refúgio, tendo-o como proteção, tendo-o como segurança. Seta que voa de dia, ataques visíveis, perigos claros. É aquele perigo que você sabe que está diante de você. É aquela situação desgraçada, miserável, que está diante de você. É o que você está vendo. É o desemprego. É a enfermidade que chegou. É a crise financeira. É a crise conjugal. São os desencontros reais que causam dor. É o que é patente diante de nós. É o que a gente está vendo. E o salmista está dizendo, quando a gente o vê como refúgio e se coloca e se põe diante dele, ele guarda. Em outras palavras, nós vamos passar pelas dificuldades reais que estão diante de nós, sem sermos dominados pelo medo que elas normalmente causam. Sem sermos controlados, governados pelo medo que normalmente elas causam. Peste que se propaga nas trevas, mortandade ao meio-dia, abrange totalidade do tempo, noite e dia. É aquela perturbação que toma conta da vida durante o dia, que não sai da cabeça. Você dorme pensando no problema, porque o problema está diante de você. Você acorda pensando no problema, porque o problema está diante de você. Ele está preso em você, ele está encarnado em você, ele é presente em sua vida. Mas, se você, se eu, se nós temos Deus como refúgio, como abrigo, como proteção, o medo não vai nos dominar, mesmo vivendo-nos nessa situação. Vamos passar a dormir tranquilos, mesmo estando o problema
no mesmo lugar. Mesmo as coisas ainda não tendo nenhuma indicação de que vão mudar, de que vão melhorar. Pé firme. Vamos para a cama com a consciência, com a alma em paz, e vamos acordar olhando para o problema, olhando para a dificuldade, olhando para a enfermidade, olhando para a crise financeira, olhando para os problemas que estão ali diante de nós, sem sermos dominados, governados, controlados, tomados pelo medo. É certo que o perigo é constante. Os problemas, os confrontos diretos surgem quase que o tempo todo. Mas nós precisamos, em o nome de Jesus, entender que temos que viver, mesmo tendo a consciência da existência destes problemas, sem medo. Sem sermos controlados, governados pelo medo. No dia a dia. Não temos medo do futuro, medo de uma crise financeira, medo de perder. Não! Nós vamos ver tranquilizados, apaziguados, mesmo sendo a vida do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta diante de nós. Às vezes a gente tem medo de não dar conta, medo de perder, medo daquele negócio que está diante de nós se agravar e tomar de nós o que a gente mais ama, o que a gente mais quer. E a gente passa a viver angustiado e esquece de viver e para de viver. E o Salmo está dizendo, confia em Deus. O problema está aí. Não deixe o medo dominar você, não paralise a sua vida, não se tranque, não se kitnetize, não vire uma estátua sem um pingo de expressão física, sem movimento. O quinto ponto, estar com Deus não te tira da realidade dura, mas muda como você atravessa ela. Versos 7 e 8. A expressão 1000 cairão ao teu lado, do verso 7, aponta para os perigos indicados nos versos antecedentes. Obviamente que a expressão 1000 é uma linguagem hiperbólica, poética. Não é estatística literal, é intensidade. Isso não é promessa de imunidade, é promessa de sustentação. O que o salmista está dizendo é o seguinte: pode ser que Deus não venha curar. Pode ser que a crise financeira continue. Pode ser que a casa desabe. Mas, com certeza, se você tem relacionamento com Deus, a enfermidade vai continuar, a casa vai desabar, mas você vai permanecer tranquilo, tranquila, em paz. A promessa aqui não é de neutralidade, não é de ausência de perdas, de dor, de necessidade de pronto-socorro real, de necessidade de algum momento de acionar o SAMU, realmente, literalmente na vida. É de força, é de capacidade para aguentar o rojão, a intensidade da dor. O sentido é que o caos ao nosso redor não define o destino de quem ou de nós que confiamos em Deus. O verso 8 é o complemento do verso 7, quando diz, somente com os teus olhos contemplarás. Ideia, ver sem ser atingido. Traz a ideia da percepção da justiça de Deus sem participação do juízo. É olhar para aquela dor, é olhar para aquela enfermidade, é olhar para a casa desabando, é olhar para as economias indo embora, é olhar para a situação
difícil e de dor, sem espraguejar Deus, sem dizer Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Quem tem relacionamento com Deus, quem tem Deus como refúgio, vai viver na vida, na dificuldade ou na bonança, sempre tendo-o como o Altíssimo, o Soberano. Nós temos que entender que estes versos trazem a ideia de que nós podemos ser atingidos como somos todos os dias. Não sei quantos de vocês conhecem o pastor e missionário Ronaldo Milório, um homem dedicado a Deus, que viveu anos entre os cocombas na África, em uma aldeia. Depois saiu da África, veio para o Brasil e foi trabalhar no Amazonas, com os ribeirinhos, índios. Foi vítima de um câncer recentemente. E todas as vezes que eu via em suas redes sociais, com a cabeça raspada, ele dizia: louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Em nenhum momento este homem espraguejou, disse: eu trabalhei tanto, me dediquei tanto, fiquei anos no meio do mato na África, anos no meio do mato aqui no Brasil, cuidando de gente simples, me doando, e estou com câncer, isso significa que Deus está sendo injusto para comigo. A ideia do verso 8, considerando o verso 7, é de que quando essas coisas ruins passam a acontecer conosco, a gente não as vê como juízo de Deus sobre nós, como uma espécie de praga divina, como se Deus estivesse nos massacrando. Não, é porque é natural. Viver debaixo do sol é estar sujeito a viver, infelizmente, passando também por momentos difíceis. Sexto ponto, Deus cuida de você de formas que você nem percebe, até no invisível, versos 9 e 10. O salmista fala de anjos, proteção, caminhos guardados, é cuidado providencial, invisível, mas real de Deus para com seu povo. No verso 9, o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio, minha morada, é a confissão da decisão consciente, não automática. Ele tem consciência disso: o Senhor é o meu refúgio, é a minha morada, mesmo vivendo no deserto, mesmo vivendo nas dificuldades, mesmo sendo atingido pelas tempestades da vida, mesmo passando por momentos difíceis, o Senhor é a minha morada. Ele não deixou de ser Deus na minha vida, porque é normal viver sendo atacado, é normal passar pelos desertos, porque está aí as pestes, está aí as dificuldades, é resultado da queda, da maldição. Então é inevitável respirar debaixo do sol e não passar por alguma dificuldade. Consciência de que Deus é a sua morada, é a sua proteção, é o seu guarda, independente das circunstâncias que vierem a abraçar, a envolver você. O sentido é que a proteção está ligada à escolha relacional. Já no verso 10 temos a confiança escancarada: nenhum mal te sucederá.
Mal aqui não é a ausência de sofrimento, mas de destruição final. Ou seja, indica nada poderá romper o cuidado soberano de Deus. Deus continuará cuidando. Deus continuará protegendo. Deus continuará guardando. Deus continuará com as suas mãos estendidas. Não tem nada a ver com o que é físico. Tem a ver com o que é espiritual. Você pode até morrer, mas com Deus. Deus estará com você até na sua morte. Seja ela causada pelo que for, Deus estará com você. O Salmo não tem a ver com promessa de neutralidade, portanto, de ausência de dificuldades no campo da materialidade, no campo da fisicalidade. Tem a ver com a segurança de que Deus te escolheu em Cristo Jesus e você é um salvo, uma salva, e nada, absolutamente nada, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, há de te afastar de Deus, porque você está em Deus, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Vejam que nós muitas vezes não vivemos tendo essa consciência. Quantas vezes você foi levado e nem viu, como disse? Quantas vezes Deus te guardou? Quantas vezes Deus te socorreu? Quantas vezes Deus estendeu a mão em sua direção e você nem viu? Confie, acredite, independente das circunstâncias. Em sétimo lugar, a promessa não é para quem usa Deus, é para quem se apega a Ele. Versos de 11 a 16, os versos finais do Salmo 91. Analisemos as expressões, primeiro dos versos de 11 a 13. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Verso 11. Ação divina imediata. Anjos como servos executores da vontade de Deus. Você anda pelas ruas. Você não anda pelas ruas sozinho ou sozinha. Existem anjos. Proteção de Deus. Sentido, Deus governa até o invisível em favor do seu povo. Verso 12, eles te sustentarão nas tuas mãos, imagem do cuidado extremo, preservação até nos detalhes. Deus cuida de tudo, das mínimas coisas. Irmãos, essa vida é complicada. Quanta gente sai de casa e não volta? Quanta gente é vítima de tantas coisas na vida? E a gente pensa, meu Deus, a gente está nessa vida sujeitos a tantas e tantas coisas. O verso 13 diz, pisarás o leão e a serpente, cimos da força, leão, e perigo oculto, serpente. O texto está dizendo que nós teremos vitória sobre ameaças visíveis e invisíveis. O final do Salmo deixa claro, tudo isso é para quem ama, conhece e se apega a Deus. Não basta ter o Salmo na parede da sua casa. Não basta ter o Salmo estampado em uma camiseta. Não. As palavras desse Salmo não surtem efeito nenhum para quem não vive de acordo com a vontade de Deus, para quem não ama a Deus, para quem não tem relacionamento com Deus. O Salmo destaca dos versos 14 a 16, vejam a expressão, porque a mim se apegou, ligação profunda, amor intencional, relação afetiva e firme com Deus, conhece o meu nome, experiência relacional, não informação, pura e simplesmente acerca de Deus, é intimidade com o caráter de Deus. Na angústia estarei com Ele, ou seja, com esse Deus, que é honrado em todos os momentos, por quem está nele, por quem vive para Ele. Não promete a ausência de angústia, volto a ressaltar, promete presença de Deus nela. Não, Deus não vai evitar toda dor,
mas nunca abandonará você na dor. Ele te guardará, Ele estará com você. Porque o Salmo diz, saciá-lo-ei com longevidade, vida plena, não apenas longa. Satisfação existencial sob o cuidado de Deus. Você vai estar nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de angústia, em paz, porque Deus vai estar acalmando o seu coração, cuidando de você. Se você tem relacionamento com Deus, se você tem vida com Deus. Eu concluo essa mensagem destacando que o Salmo 91 não ensina a ausência de problemas, mas presença de Deus em todos os problemas, em todas as dificuldades, em todos os momentos. Ele não promete uma vida sem risco, mas uma vida guardada no meio do risco. E tudo isso está condicionado a uma coisa, não ao uso de Deus, mas ao relacionamento com Deus. O Salmo 91 não é um amuleto. Ele não funciona na parede. Ele funciona na vida. Não adianta ler este salmo na Bíblia se sua vida está fechada, tapada para Deus. Porque no fim, não é sobre ter o Salmo 91, é sobre viver no Deus do Salmo 91. Não é sobre recorrer ao Salmo 91 diante das dificuldades, diante dos bichos, das serpentes, dos escorpiões, existencialmente falando, pensando que a simples leitura desse salmo vão exorcizá-los, vão afastá-los, porque não vão. Ou seja, não vai afastá-los. Não é sobre as palavras do Salmo 91, é sobre o Deus do Salmo 91. Não é sobre propagar as palavras do Salmo 91, é sobre viver de acordo com a vontade do Deus do Salmo 91. É sobre viver entendendo que Ele é refúgio, que Ele é segurança total em todas as circunstâncias. Quantas vezes eu vi minha mãe recitando o Salmo 91, quantas vezes eu vi meus avós, meus tios e tantas outras pessoas recitando o Salmo 91 diante de alguma dificuldade, diante de alguma possível ameaça, acreditando-os que a simples leitura do Salmo 91 iria sanar, iria resolver, iria afugentar aquelas dificuldades. Mas nada, absolutamente nada acontecia e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque, eu ouso dizer mais uma vez, não tem a ver com as palavras do Salmo 91, pura e simplesmente tem a ver com viver de acordo com a vontade do Deus do Salmo 91. E o Deus do Salmo 91 não permitiu que as palavras ou as promessas do Salmo 91 fossem confeccionadas para fazer com que você vivesse em uma bolha, em uma neutralidade existencial, ou por que não dizer, em uma ilusão. A ilusão de que você não vai ser vítima de alguma dificuldade. Não! Ele permitiu que essas palavras fossem confeccionadas para que nós tivéssemos acessos, para que nós viéssemos a entender que nessa vida nós vamos passar por dificuldades, mas Ele vai estar conosco até a última gota, até o último sangue, até a sepultura, até a dificuldade. Ele vai estar conosco, porque há uma vida melhor do que essa nos aguardando. E a promessa do Salmo 91, em síntese, se restringe a esta vida que não tem a ver com o que é físico, com o que é material, mas com o que é espiritual, com o que é eterno. Eu fecho perguntando a você, você só conhece o texto do Salmo 91 ou vive escondido no Deus do Salmo 91? Deus amado, nós te bendizemos, nós te louvamos por ser quem tu és. Eu sei que é difícil viver nessa vida passando por dificuldades, de pronto-socorro a pronto-socorro, acionando o SAMU, muitas vezes,
metaforicamente falando, que são símbolos que representam necessidades ou solução de necessidades relacionadas às questões físicas, que tem a ver com o nosso corpo. Eu sei. Mas eu sei também que se de fato, de verdade, nós vivermos tendo a consciência da realidade das dificuldades, mantendo relacionamento com o Senhor há de nos sustentar. E nós vamos passar pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, sem medo, sem um pingo de medo, porque nós sabemos o que nos aguarda. A vida não se restringe a essa, transcende a essa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver entendendo esta verdade estupenda, esta verdade maravilhosa, porque é impossível viver aqui sem pisar em uma serpente, em uma peste perniciosa. É impossível viver aqui sem dar de cara com o terror noturno. É impossível viver aqui sem ter um escorpião pronto a nos ferroar. É impossível viver aqui sem, em algum momento, sermos vítimas de alguma dificuldade. É impossível. Mas podemos viver diante de tudo isto, sem sermos dominados pelo medo que isto muitas vezes provoca. Que assim seja na minha vida, na vida de todos que estão aqui, de todos que estão nos ouvindo. Que nós possamos passar pelos momentos difíceis, tendo-nos a certeza que o Senhor estará conosco como estás, em nome de Jesus.